Então, gente, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre morfologia. Então, vocês sabem o que é morfologia, gente? Vocês sabem o que é morfologia? Então, a morfologia, ela é nada mais do que, né, o estudo da formação e da estrutura da língua, tá? Das palavras, né? A morfologia, ela vai estudar a fundo as palavras. Então, ela vai estudar, né, isoladamente cada uma das classes, tá? Então, vocês dividiram-se palavras em classes para que ficasse mais fácil a verificação de cada estrutura, né? E como seria assim, então, para ser designada, né, de uma forma, uma função, tá? Então, ou seja, cada classe de palavras, ela tem uma função, tá? Então é isso que nós vamos estudar hoje. Dentre elas, nós temos substantivo, adjetivo, verbo, interjeição, conjunção. Então, a gente vai ver cada uma delas hoje, tá? Começando, então, com o substantivo. E o substantivo é originado de uma classe gramatical das palavras variáveis. Você sabe o que são palavras variáveis? Palavras variáveis são aquelas que, né, podem variar de gênero, né, masculino e feminino, e singular e plural. Então, a gente tem, né, designações para cada um dos gêneros e cada um das conjugações. Então, nós temos lá, né, que são relacionados a plural e singular, ok? Singular é um, plural mais de um. Então, nós temos lá, né? Nomeiam, né? O substantivo nada menos do que nomear algo, né? Então, eles podem nomear lugares, sentimentos, estados, qualidade e honestidade. Ok? Então, pode ser lá qualidade, estados, sentimentos e lugares. Dentro, né, nomeando-se lugares, vocês já sabem, né, a gente também tem nome de pessoa, né, nome de objeto, tudo é relacionado ao substantivo, ok? Dentro da classe dos substantivos, nós temos algumas designações, né, para cada conjunto em si. Então, nós temos substantivo comum, que vai designar seres da mesma espécie de uma forma genérica, tá? Ou seja, o que é genérico? Você nomeia alguma coisa, mas podem ter vários, né, seres, né, desse mesmo nome. Exemplo, nós temos lá a janela, né? Nós nomeamos a janela porque nós conhecemos a janela como janela, como a palavra janela. Porém, ela é generalizada, né? Existem vários tipos de janelas, várias cores de janela. Então, não é a janela específica, mas sim o conjunto daquilo. Então, nós temos lá, né? Exemplo, cidade, menino, homem, mulher, país, cachorro. Então, todos esses são substantivos comuns. Substantivo próprio. Então, o substantivo próprio vai designar aquela coisa especificada, né? Especificamente, desculpa, aquela coisa especificamente, ok? Então, de uma forma particular. Exemplo, Londres, né? A gente conhece Londres como um país. Então, é um país, não existe vários Londres, né? É um país só, então a gente designa ele como de uma forma particular. Então, nós temos lá Pedro, nome de pessoa, né? A gente chama também substantivo próprio como nome de pessoa, e temos vários nomes também. Exemplos, outros também, né? Substantivo, exemplos são Tietê, né? Rio Tietê, Brasil, conhecido como nosso país. Alguém tem alguma dúvida em relação a esses dois substantivos?
Ok? Dá uma editada nele aí no final, esse negócio de tirar. Ok. Aí nós temos o substantivo concreto, né? Que são aqueles que designam seres do mundo real e do mundo imaginário, né? Nós temos aí seres do mundo real, como homem, mulher, cadeira, cobra. Seres do mundo imaginário, saci, mãe d'água, fantasma. Então, existe dependente de outros seres. Então, é o que já existe, né? É aquilo que, dependente de outros seres, já existe. Nós temos lá o substantivo abstrato, que é aquele que vai precisar de um outro para se manifestar. Exemplo, os sentimentos. Ele precisa de pessoas para se manifestar. Então, nós temos lá, ó, estados, qualidades, ações, sentimentos, dos quais podem ser abstraídos e os quais não podem existir sem que tenha um agente para sofrer, né? Então, nesse caso aí, estado de uma pessoa, qualidade, nós temos, então, vida, rapidez, viagem, saudade. O coletivo, aquele que designa conjuntos de uma mesma espécie. Aí nós temos a abelha, enxame, acompanhante comitiva, aluno classe, argumento monte, multidão, artista, companhia, elenco, família, parentes, multidão, grupos de pessoas, alcateia, coletivo de lobos. Bando, coletivo de aves ou pássaros. Artigo, né? Alguém tem alguma dúvida a respeito de substantivo? Eu já falei sobre os principais aqui, mas alguém tem alguma dúvida a respeito? Eu não entendi o substantivo concreto. Concreto é aquele que ele existe independentemente de outra pessoa para se manifestar. Exemplo, a mesa, né? Ela é substantivos concretos, aqueles que você pode, que você vê, né? Que você, como que eu posso dizer? São aqueles que não dependem de outra pessoa para se manifestar. Ao contrário dos substantivos abstrato, que é aquele que você precisa de outra, né, de outro ser para sentir, né? Para existir, na verdade. Então, o concreto ele já existe por si só, vamos se dizer assim, né? Mesa, Eu não tô na cadeira, matéria de novo. janela. Oi? Não mostra pra minha aula. Tá conseguindo escutar? No aplicativo. Eu falei. Ela falou que ia resolver até hoje nada. Eu falei, na hora de pagar também eu vou pagar quando eu puder. Aí eu só assisto. Gente, vocês conseguiram? Alguém conseguiu tirar dúvida? Sim, Então é isso, o concreto nada mais é do que o quê? São coisas que já existem independente de outros seres, tá? Então, ou seja, são coisas concretas, coisas que a gente pode, que são originadas, né? Não precisam existir, não precisam ser sentidos ou ser dependentes de outras pessoas. Ele existe por si só, ele é nomeado, né? Pode ser coisas físicas, exemplo, janela, cadeira, televisão, assim como coisas imaginárias, ok? Então, vamos então para o artigo. O substantivo concreto pode ser o que podemos tocar também, mas nós temos também, né, esse seria do mundo real, né? Mas nós também podemos chamar isso também de mundo imaginário, né? Então, por isso que a gente não pode generalizar para aquilo que a gente consegue tocar, porque nós temos ali, né, os seres do mundo real, né? Então, ali você poderia ser tocado, né? Cobra, homem, mulher, poderia ser tocado. Às vezes, os professores falam assim, é o que pode tocar. É para diferenciar eles daquele do substantivo abstrato, que seria mais levado a sentimentos, né? Então, por isso que as pessoas falam assim, concreto que isso pode tocar. Sim, mas aí nós temos, se a gente for levar para o lado do mundo real, seria aquele que nós podemos tocar, né? Tipo telefone, computador, mesa, poltrona, tudo que a gente consegue tocar. Porém, nós também temos aqui, né? Falo sobre um outro exemplo que seria o mundo imaginário.
né? Que nós teríamos ali Saci, Mãe d'Água, Fantasma. Então, nós temos duas diferenças, tá? Ok? Então, tirei as dúvidas que tinham. Mais alguém tem alguma dúvida? Mas sim, vocês podem levar essa ideia de que isso pode tocar para você conseguir diferenciar o substantivo concreto do abstrato, tá? Porque geralmente o substantivo concreto ele vai nomear objetos. Então pode ser sim relacionado ao que isso pode tocar, mas a gente não pode esquecer só da parte que existe seres do mundo imaginário também, ok? Então, mais alguém alguma dúvida em relação a isso? Consegui sanar as dúvidas de vocês? Sim, falem, por favor. Alguém pode falar? Quem tinha dúvida conseguiu? Sim. Ok. Ok. Então, vamos lá. Depois disso, gente, nós temos o artigo. O artigo é simples, é prático, né? O artigo nada mais é do que a palavra, né? Você diz a letra, né? A palavra, que antecede o substantivo. Então, toda vez que nós temos substantivo, a gente tem um artigo, ok? Então, ele sempre vai vir acompanhado de um substantivo. Então, onde artigo é substantivo. Para você identificar o artigo na frase, é só você olhar o substantivo. Se antes dele, vamos supor, exemplo, você quer diferenciar ali de uma preposição. Se você olhou lá e viu que não é verbo que está ao lado, que é um substantivo, então, consequentemente, ele não vai ser uma preposição, vai ser um artigo. Então, sempre prestem atenção aí na hora que vocês forem, né, identificar nas frases para poder olhar direitinho e conseguir identificar, saber, né, a diferença, assim, entre um artigo e uma preposição. Então, nós temos lá dois tipos de artigo. Nós temos artigos definidos, que são aqueles que são que determinam o sujeito específico, tá? Particularizam. Exemplo, eu escolhi o professor de matemática. Ele não era qualquer professor, ele era o professor. Então, ou seja, particularidade do professor, ok? Agora, os indefinidos, eles abordam, né, o sujeito de uma forma generalizada. São aqueles que só servem para apontar, tá? Mas não especificamente, somente particular, tá? De uma forma assim bem generalizada mesmo. Não especifica de quem realmente se fala, mas seria como se fosse um professor, né? Eu conheci um professor de matemática, então, nós temos aqui como se fosse um professor, né? Mas como se fosse assim, não seria o professor em si, mas seria qualquer professor nesse caso. Seria mais um professor, né? Eu conheci mais um professor de matemática, seria isso, né? Ali, no caso, ele está dando ênfase mais à profissão e não, sim, à pessoa, né? Vamos dizer assim. Alguém alguma dúvida em relação ao artigo? Não. Depois nós temos o adjetivo. O adjetivo ele vai caracterizar o substantivo qualificando, tá? Qualificando e atribuindo qualidade, defeito, estado ou condição. Então, nós temos lá amor materno, momento feliz, pessoa hábil, ou seja, amor o quê? Materno. Então, o substantivo amor, né? Então, nós já temos lá um adjetivo materno, que se refere à mãe. Depois nós temos a pessoa hábil, né? Que seria o adjetivo. Então, pessoa hábil, adjetivo hábil. E homem simples, ok? Então, adjetivo é simples. Vocês conseguiram entender o adjetivo? Sim. Ok. Voltando, então, à dúvida que o Wellington passou, na verdade, o artigo definido ele vai ser aquele que vai particularizar o sujeito, tá? Então, exemplo, eu conheci o professor. Então,
o professor, é ele, né? Especificamente ele. Agora, se eu falo assim, eu conheci um professor, dá uma ideia de que é mais um professor, né? Não é o professor em si, mas é mais um professor, um qualquer professor. Então, ele vai isolar, né, quem se fala nesse caso, mas vai olhar, vai dar ênfase mais para a palavra, a profissão em si, professor de matemática. Ok? Ok, Wellington? Nada. Depois nós temos numeral, que vai exprimir uma quantidade, tá? No numeral a gente já lembra de matemática. Então, nós temos aqui que vai exprimir ordem, fração, multiplicação, tudo em relação ao substantivo. Então, nós temos aqui, lá, os três, né? Então, nós temos o número 1, 2, 3. Então, nós temos duas, então, adjetivo duas, né? Então, ele pode ser um adjetivo, né? Ou um substantivo. Então, nós temos lá segundo, né? E o dobro. Então, nós temos a classificação como numeral cardinal, que vai ser quantidade exata de seres. Exemplo 1, 2, 3, 4. Depois nós temos o numeral ordinal, que vai ser indicar uma ordem sucessiva, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Depois o multiplicativo, que vai multiplicar assim, em ordem proporcional, né? Então, aumento proporcional da quantidade. Exemplo, dobro, triplo, quinto, e assim por diante. E o fracionário, que ele vai diminuir proporcionalmente. Com fração, divisão, meio, metade. Ok? Sheila perguntou, professora, já tem sua apostila? Então, gente, eu tô com a minha apostila aqui, eu tenho ela no meu Drive. Vocês têm apostila? Eu não tenho. A nossa turma acredito que ainda não tenha também. Não temos. Entendi. Eduardo disse que já foi liberado para retirar no ITEC. Então, só retirar lá no ITEC. Já está liberado, Eduarda? Então, gente, tá falando aqui que pode ser liberado no ITEC, tá? Já foi liberado, é só retirar lá no ITEC. Mas aí nós temos 3, né? Angra, Volta Redonda. ITEC de Volta Redonda. Nós temos Angra, Volta Redonda e Resende. Eu não sei se de Resende tem algum aluno de Resende. Então o ITEC de Angra dos Reis ainda não tem. Vocês estão sem apostila, é isso? Sim. ITEC de Volta Redonda, todo mundo tem apostila. Ok, então ITEC de Angra, eu vou verificar isso direitinho, tá? Então, aqui tá falando, eu sou de VR não tenho, eu sou de Angra dos Reis já tenho. Então depende mesmo, deve ter que encomendar, né? Deve ser por isso. É porque às vezes demora para chegar mesmo, né? Aí Ô, pode ser professor, que uns chegam, outros não. Eu não sei como que funciona, se vocês pagam, a apostila depois chega, não faço se vem, né? Aí você tem que verificar mesmo a secretaria. Mas caso eu posso estar verificando para vocês, tá? Coordenação sobre a questão da apostila, né? Coordenação de VR e a coordenação de Angra. Ok? Mas aí de VR eu acredito que já está disponível, acho que é só coordenação de Angra, então. Tá. professora, a senhora pode me tirar uma dúvida? Pode falar, Juliana. A senhora sabe o porquê que a aula da senhora ainda não está na plataforma? Ou se é geral, ou se o problema é comigo, porque na última matéria
de microbiologia, aconteceu o mesmo. E meu nome não estava nem na listagem de chamada, né? No diário. Você está sem E tá acesso à acontecendo plataforma? na escola, ele falou que ia ver e não viu. Até hoje eu não tive a resposta. Então, dessa parte de plataforma, eu acredito que é só mesmo que eles têm um setor que cuida da parte da plataforma, que seria o setor de informática. Você Uhum. não tem acesso à plataforma, é isso? Não, eu acesso a plataforma, mas a aula da senhora não está lá. Ah, seria a disciplina. Sim. As outras que eu fiz estava. A minha só entrou, a outra de microbiologia, depois que eu fui reclamar, mas dessa vez até hoje nada. Ah, é você que tá falando comigo no início? Não, não era com a senhora, não. Eu estava xingando aqui com a minha sogra. Peço até desculpa. Ah, Só que o então, microfone estava ligado. você chegou a falar com a coordenação? Eu falei, ela falou comigo que ia ver e até hoje não me deu uma resposta. De onde qual que você é de Volta Redonda? Eu sou de Angra. Tá, eu vou conversar com ela, eu te falo, tá bom? Tá bom, professora, Juliana obrigada. Desculpa. Batista, isso? Isso. Tá bom, então. Tá bom, então. Eu vou verificar. Aí Desculpa você me qualquer manda coisa. um oi no WhatsApp, só para eu depois se salvar seu número? Mando sim, professora, mando sim. Tá bom, tá bom. Obrigada. Nada. Ah, tá, entendi. Mais alguém, gente, que não tá com acesso à plataforma, pode mandar oi lá no WhatsApp, tá bom? Que eu tento resolver para vocês. Então, porque sobre essas questões de plataforma, eu não tenho acesso, mas eu posso tentar ver com a coordenação. Então, vejo que são muitos alunos que têm esse mesmo problema. Então, todos os alunos que estão com falta de acesso à plataforma, mandam um oi que eu passo para a coordenação, tá bom? Tá bom. Então, aí eu vou passar o nome de vocês para a secretaria, tá? Para a secretaria poder estar verificando isso direitinho, tá bom? Deve ser algum erro técnico, né, nesse caso. Ok? Então, voltando para a aula, nós temos lá agora o pronome, né? É a palavra que designa, indicando apenas pessoas do discurso, isto é, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, né? Então, nós temos lá indicações. Então, nós temos pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, indefinidos, interrogativos e relativos. Nós temos lá os pessoais, aqui indicam pessoas do discurso. Então, nós temos pronomes pessoais do caso reto, tá? Que exercem função de sujeito. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Só fazer a pergunta. Eu gosto muito da Ana. Quem gosta da Ana? Eu. Então, esse é o pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal do caso oblíquo. Substitui os substantivos e complementam os verbos. São ele, meme comigo, te contigo, alice consigo, nós conosco, vós convosco, asleci consigo. Então, eles complementam, substituir o verbo, tá? Exemplo, está comigo. Nesse caso, comigo, ele está acompanhando, está comigo, seu caderno. Ok? Possessivo. São aqueles que exprimem posse. Então, posse, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, tá? Então, seu jaleco, meu caderno, tua caneta, ok? Demonstrativo, demonstram, indicam posição do elemento em relação à pessoa do discurso. Exemplo, este, esta, aquela. Então, este, são para pessoas que estão próximos, tá? Esse, essa, está um pouco afastado e aquele, aquela que está extremamente afastado. Isto, isso, aquilo são palavras invariáveis, ou seja, não tem singular e plural, não tem feminino e masculino. Importante, né? Eu já falei, né? Quando o objeto está perto, próximo, a gente fala esta, ou seja, estamos segurando. Esta caneta, estou segurando, tá?
Eu falo esta caneta. Agora, se ele está de um pouco distante, eu falo essa caneta. E quando o objeto está totalmente distante, eu falo aquele, aquela. E nós temos o indefinido, que eles vão substituir ou acompanhar o substantivo de maneira vaga. E são empregados a terceira pessoa do discurso, seja nenhum, nenhumas, muitos, muitas, poucas, todos ou todas. Ok? Nós temos lá, né, nenhum vestido, né? Seria nenhum, ou seja, né, acompanhando um substantivo de uma maneira bem vaga. Depois nós temos os relativos, né? Que se referem ao termo que já foi dito anteriormente, evitando repetição de termos. Então, podem ser substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, o qual, as quais, tá? Então, exemplo, os temas sobre os quais, ou seja, né, estou me referindo aos temas de novo. Falamos são bastante complexos. Alguma dúvida até aqui? Então, eu vou continuar, ok? Depois nós temos os interrogativos, que são, né, que são pronomes definidos de classe interrogativa direta ou indireta, que são eles. Quem, que, quais, quantos ou quantas. Exemplo, quanto custa a entrada para o cinema? Essa é uma ordem direta. Agora, se eu quero falar de uma ordem indireta, informe quanto custa a entrada para o cinema. Então, ou seja, uma forma indireta, ok? Depois nós temos de tratamento, que são termos respeitosos, empregado em situações formais, né, com pessoas que exercem uma função de como se fosse uma autoridade em si, né? Então nós temos lá, são eles, você, Vossa Excelência, Senhor e Vossa Majestade, ok? Também, se você quiser, ou vocês quiserem olhar mais especificamente, vocês podem olhar depois, porque temos várias formas de tratamento para diversas funções, ok? Depois nós temos verbo, né? Expressa ação, estado, fenômeno da natureza, fenômenos meteorológicos que nós falamos. Então, nós temos em pessoa, né? Então, todo verbo ele vai flexionar em pessoa, em número, tempo, modo e voz. Eles vão indicar sempre a ação, então, né? Eles vão dizer ação, estado, fenômeno, ocorrência, um desejo. Então, nós temos lá verbos no modo imperativo, né? Que ele expressa ordem, né? Ou uma sugestão. Nós temos ele na forma indicativa, né? E temos a forma subjuntiva, que expressa dúvida, né? E a forma indicativa seria a forma real, né? O fato em si. Ok? Alguma dúvida que expressa certeza, né? Indicativo expressa certeza. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Pode colocar no chat se tiver alguma dúvida, ok? Advérbio. O advérbio é uma palavra invariável, modificadora de verbo, do adjetivo ou de outro advérbio ou de toda uma oração. Exemplo, ela canta bem. O bem, nesse caso, né? Então, nós temos lá o verbo, né? Então, bem, advérbio, né? Que modifica, né? Que acompanha o verbo. Canta muito bem, advérbio, ela é muito bonita, que acompanha o adjetivo, e realmente ela chegou. Oração. Então, ele é invariável, ou seja, não é a mesma coisa, não tem masculino e feminino, não tem singular e plural. Ok? Locução adverbial. Então, nós temos lá conjunto de duas ou mais palavras que tem valor de advérbio. Muitas vezes ela é formada por uma preposição com o substantivo, adjetivo ou advérbio.
Exemplo, o céu escureceu de repente. Então, nós temos lá a junção de uma preposição com um advérbio. Então, o céu escureceu repentinamente. Em silêncio, a mesma coisa. Com certeza, a mesma coisa. Ok? Alguma dúvida a respeito de advérbio? De locução adverbial. Dentro da classificação dos advérbios, nós temos advérbio de modo. Então, modo, né? É bem, mal, assim, melhor ou pior, depressa, devagar. Depois nós temos o de intensidade, que são muito, demais, pouco, tão, com, bastante. Depois nós temos de lugar, que é ali, aqui, acolá, cá, ali. De tempo, hoje, já, logo, agora, amanhã, antes, ontem, tarde, breve, cedo, depois. De negação, não, nem, tampouco, nunca, jamais. De afirmação, sim, certamente, realmente, certo, efetivamente. E de dúvida, possivelmente, provavelmente, acaso, talvez, casualmente. Então, aqui nada mais é do que, né? Tem uma lista, né? Então, é fazendo exercícios, olhando, vendo, né? Se realmente se encontra esse verbo, né? E praticando para conseguir achar de uma maneira mais fácil, né? Mais prático na hora de vocês fazerem os exercícios, ok? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa disciplina? Essa disciplina não, desculpa, essa matéria de morfologia? Vocês estão conseguindo entender? O Wellington tá falando, mas não tô conseguindo escutar. Pode já colocar no chat, por favor? Então, vamos para preposição. Preposição é a palavra que serve de conectivo de subordinação entre palavras e orações. Então, ou seja, conectivo, ok? Vem antes da palavra por ela subordinada a outra, ou seja, uma palavra subordinada. Então, ela significa posição antes. Então, ela vem antes, né, da palavra, então chamada preposição, ou seja, posição antes. Classificações das preposições. Dentro das preposições, nós temos as essenciais, que guardam o seu valor e a sua essência, tá? São seguidas de pronome oblíquo. Então, nós temos a, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem e sobre. E as preposições acidentais são aquelas que, ocasionalmente, né? Acidentalmente, elas funcionam como preposição. Como? Conforme, consoante, durante, exceto, mediante, segundo e visto. Depois nós temos as conjunções, que são termos, né, que ligam duas orações de as palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo relação entre elas. Conjunção, ligando duas palavras, tá? E duas palavras, né, ou duas orações, que vai estabelecer valor, uma relação.
Exemplo, João e Maria. E, nesse caso, é uma conjunção aditiva, né? Acrescenta-se mais um termo. Aditiva, nós chamamos. Pedro entrou, mas Maria saiu. Então, Pedro entrou, mas Maria. Então, esse mas, ele dá uma ideia de oposição. Ok? Mas, conjunção adversativa. Depois todos viram que Maria saiu. Então, vocês verem as diferenças, né, das conjunções, e elas vão, né, dar aí uma diferença, né, estabelecer uma relação entre frases, entre orações ou palavras. Depois nós temos interjeição, que ela vai se unir estados emotivos. Então, viva, exaltação, uau, admiração, ai, dor, socorro, alívio, perdão. Então, desculpa. Ok? Então, interjeição exprime estados emotivos. Alguma dúvida em relação? Então, aqui nós finalizamos, né, a parte de conteúdo em si. Depois, na nossa próxima reunião, né, que vai terminar daqui a menos de 1 minuto, é só voltar no mesmo link e a gente vai fazer os exercícios, tá bom? Tá ok? Então, nós temos aí menos de 1 minuto para finalizar, voltando no mesmo link, a gente vai fazer os exercícios. Tá ok?